Olá, tudo bem? É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra e é um prazer encontrar você mais uma vez para um momento de adoração. Hoje é quarta-feira, é dia de nós reunirmos nossa família aí na sala, fazermos os nossos pedidos de oração, orarmos a respeito. Está aparecendo aí o meu WhatsApp no canto da sua tela, você pode também enviar uma mensagem direto para o pastor e eu te prometo que amanhã cedo eu vou entregar o seu pedido, o seu agradecimento na presença do Senhor. Lembra também de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não se inscreveu. Deixe também o seu like, mostrando que você está gostando das nossas programações. Ative o sininho, que é uma forma de você estar sempre atualizado com os nossos conteúdos novos que a gente está disponibilizando. Neste momento, nós vamos para os pedidos de oração. Combinado? Você vai ouvir uma música agora, um louvor, e é o tempo que nós vamos nos ajeitar, pegar nossa Bíblia, estar aí com todas as pessoas na sala para termos esse momento de podermos elevar a Deus as nossas preces, fazer os nossos pedidos, a oração. Depois da música a gente volta orando pelos pedidos e daremos início à mensagem. Deus abençoe a todos. Esse é o momento em que nós iremos apresentar a Deus o seu pedido, o seu agradecimento, elevar até aos céus a sua necessidade, cônscios de que nós temos um Deus que sempre atende às nossas orações. Então, nesse momento aí na sua casa, por favor, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na Tua presença.
Senhor Deus, enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por necessidades, mas muito obrigado, porque cada necessidade é um motivo de oração. E nessa hora há muitos motivos para orar, Senhor Deus. Existem pais preocupados com seus filhos, e eu os coloco agora na Tua presença. Existem pessoas enfermas, Senhor Deus, pessoas que precisam do toque do grande médico, e eu te peço que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre essa pessoa que está sofrendo, sobre aquele parente que está longe, que está precisando do Senhor nesse momento. Ó Deus, abençoe todas as famílias que têm perdido pessoas nessa pandemia. Coloca, Senhor Deus, o bálsamo curador do Senhor em cada coração. Há também aqueles enfermos espirituais, Senhor Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que nesse momento não estão na sala porque não estão mais atentos à Tua palavra. Eu oro por estes também e peço que o Senhor os cure dessa moléstia que é a pior de todas, que é o pecado. Querido Deus, abençoe nossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles que estão sofrendo pela falta do necessário para a sua sobrevivência. Abra a porta, Senhor Deus, para os que estão desempregados. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Essa é a hora também, Pai, de abrirmos a palavra do Senhor, e é a hora em que o Senhor fala. E eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo conduza cada palavra, cada coração, para que o Senhor faça as devidas impressões com o fim de edificar, curar e salvar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos continuar nossa viagem pelo livro de Hebreus. Na última semana a gente estudou o capítulo 8, aonde o autor de Hebreus fala da nova aliança. E nós entendemos que essa aliança é uma aliança de salvação, que é ministrada por um sumo sacerdote melhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora no capítulo 9, e nesse capítulo nós temos algumas coisas bem interessantes. Aqui o autor, ele busca agora traçar um paralelo entre o santuário da terra, né, com todos os seus ritos, com toda a sua prática diária e também anual, com um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então é muito importante, esse é um estudo fantástico que mostra como que Deus ele pensava a salvação do seu povo no Antigo Testamento por meio do Senhor Jesus Cristo. E o santuário era essa forma. Deus tinha que lidar com algumas situações e de ensinar o povo. Então, primeiramente, Deus queria mostrar para o povo como que ele ia lidar com o pecado. O santuário era a forma didática de Deus ensinar isso. Uma outra coisa interessante que emerge do santuário, muitas pessoas têm assim uma concepção de que no Antigo Testamento havia um tipo de salvação e que no Novo Testamento tinha outro. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, olha, eu não sou salvo pela lei, mas eu sou salvo pela graça? Essas pessoas, elas dão a impressão de que um dia lá no céu, você vai chegar e encontrar Abraão, Isaac, Jacó, e alguém vai lhe dizer, olha, tá vendo aqueles três ali foram salvos pela lei. E aí, noutra parte, você vê Tiago, João, Pedro, Paulo, e aí alguém vai dizer, esses aqui já foram salvos pela graça. Nós não cremos assim. Nós acreditamos que todos, que um dia chegarmos no céu, nós chegaremos única e exclusivamente pela graça de Deus. E como que essa graça, ela era ensinada no Antigo Testamento? Hoje você vai descobrir por meio do estudo do santuário. Eu quero ler com você os 3 primeiros versos do capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Falando sobre o Santo dos Santos, ou seja, o que a gente diz de Santíssimo, no versículo 4, o autor da carta diz assim, ao qual, naturalmente ele está se referindo ao Santíssimo, pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ok.
Essa era a composição do santuário terrestre. Então, imagina aí na sua mente, você certamente já deve ter visto muitas maquetes e ilustrações do santuário, mas imagina, você chegava naquele tabernáculo móvel e você tinha primeiramente um pátio. Naquele pátio você tinha um altar de holocaustos, era onde as pessoas vinham, traziam as suas ofertas, colocavam a mão sobre o animal e ali sacrificava o animal em função de um pecado que havia cometido. Se você andasse um pouco mais, você veria uma pia, que era onde os sacerdotes se lavavam antes de entrarem para o primeiro compartimento. Nesse primeiro compartimento, você tinha alguns móveis. Então, digamos que você está entrando no santuário. Você veria à sua direita uma mesa com pães frescos, que são chamados os pães da proposição. À sua esquerda, você veria um candelabro. Este estava sempre com as suas lâmpadas acesas, né? Então eles forneciam iluminação para o local. E se você andasse um pouco mais, você veria um altar. Esse altar é descrito na Bíblia como um altar de incenso. E ele era exatamente no lugar onde ele estava, um pouco além, você tinha um véu, ou seja, uma cortina, que separava o compartimento santo dos santos, do Santíssimo. Quando você ia para o Santíssimo, você via ali então uma arca, e nessa arca, dentro dela, você tinha alguns objetos. Você tinha primeiramente a lei de Deus, que era a base do juízo, de todo julgamento. Você tinha um pouco do maná e o bordão de Arão que havia florescido. E circundando aquela arca, você tinha 2 querubins, olhando para dentro da arca, acima do propiciatório. Esta estrutura móvel, ela estava ali no meio do povo com os objetivos que nós já falamos, mostrando como Deus lidaria com o pecado e também ensinando como que essas pessoas eram salvas. Então imagina, a lei era muito clara em dizer uma coisa, ela dizia assim: a alma que pecar, esta morrerá. Ok? A alma que pecar, essa morrerá. O indivíduo pecou, ele não queria morrer. O que ele tinha que fazer? Ele tinha então que pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeitos, e apresentar no santuário. Ele tinha que amarrar suas patinhas, ele tinha então que cortar a sua garganta, tirar aquele sangue. E sabe, queridos, acontecia algo incrível. Ele, ao colocar sua mão sobre a cabeça do animal, o pecado dele era transferido para o cordeiro. Dali então o seu sangue era retirado, e o sacerdote então levava aquele sangue até o lugar santo e espargia ali nas pontas do altar de incenso e também na cortina que dividia o santo do santíssimo. Então o que acontecia? Havia uma transferência de pecados. O pecado, ele saía do pecador, ele passava para o animal e do animal ele era depositado ali no lugar santo. Então imagina que isso era feito meio que diariamente. Você tinha também o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, que acontecia todos os dias, que é o que a gente chama de sacrifício diário. Então, simbolicamente, o que ia acontecendo com o santuário? Ele ia sendo contaminado com os pecados do povo. Então, Deus estabeleceu um dia. E que dia era esse? O dia 10 do 7º mês. Nesse dia, então, haveria o que nós conhecemos de Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Era o dia, digamos assim, da purificação daquele santuário, onde os pecados eles seriam eliminados da presença do povo, porque o pecado estava ali na forma do sangue, que estava nas pontas do altar e também espargido na cortina. Esse dia tinha algo de especial, que daqui a pouco nós iremos entrar em mais detalhes do dia típico da expiação e qual que é a relevância para nós hoje que vivemos no século 21. Eu quero atentar com você nos versos 9 e 10, ainda aqui do capítulo 9. Olha para a sua Bíblia. Fala assim: e isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas,
e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui para nós? Simplesmente que todo aquele serviço do santuário tinha um objetivo: criar na mente do pecador a ideia de que o pecado traz consequências, mas também que esse pecado ele poderia ser perdoado, desde que alguém morresse em seu lugar. Só que tudo isso com base em sombras. Tudo isso com base em algo, digamos assim, intangível. Porque o próprio livro de Hebreus diz que sangue de bodes e de touros não pode remover pecados. Só que cada cordeiro daquele que morria apontava para uma realidade. E nós entendemos que essa realidade é a que se encontra no sacrifício de Jesus Cristo, que a gente consegue enxergar no Novo Testamento. Então, observe uma coisa. Essa fala de algumas pessoas de que alguns são salvos pela lei, de que outros são salvos pela graça, isso se desfaz quando você estuda a fundo a teologia do santuário. Porque imagina, olha para mim, uma pessoa que está aqui no deserto, e ele comete um pecado, e ele apresenta uma oferta, e mata aquela oferta, e ela morre no seu lugar, ela está sendo salva pela fé num Cristo que haveria de vir. Você entende isso? Se você está vivendo hoje aqui, século 21, você cometeu pecados, você cai de joelhos e pede perdão a Deus em nome de Jesus. E você é salvo em nome de um Cristo que já veio. Então, se você está aqui no meio, imagina aqui o meio. Aqui no meio da humanidade tem uma cruz. As pessoas que viveram antes da cruz foram salvas pela fé num Cristo que haveria de vir. As pessoas que estão vivendo depois da cruz, elas são salvas por um Cristo que já veio. Mas tanto antes quanto depois, todas elas eram salvas por meio do Senhor Jesus Cristo. Você quer dizer amém? Essa é a teologia do santuário. E é isto que o livro de Hebreus está querendo nos ensinar. Mas é verdade que aqui o autor da carta diz que tudo isso era uma parábola. Ou seja, era uma sombra que apontava para uma realidade. E a pergunta que você deve agora se fazer é: para qual realidade o serviço do santuário estava apontando? E agora é muito interessante, porque se nós continuarmos a leitura, você vai perceber exatamente isso. E eu quero que você coloque os seus olhos agora a partir do versículo 11 do capítulo 9, quando nós lemos assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, verso 13, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você quer dizer amém por isso? Louvado seja o Senhor, porque esse sangue de touros, sangue de cordeiros era suficiente para fazer uma pessoa se sentir perdoada. Imagina agora o sangue de Cristo. Não tendo que fazer esse mesmo sacrifício várias vezes, mas uma única vez ele fez. E agora, este sacrifício que Jesus Cristo fez, e que agora ele está nas cortes celestiais, diante do Pai, oferecendo os seus méritos, faz com que naturalmente, digamos assim, os nossos benefícios eles sejam muito, muito maiores. Sabe, queridos, se você é adventista do sétimo dia, você devia saber uma coisa muito importante. Essa igreja, ela tem algumas doutrinas básicas que a gente chama assim de colunas base, espinha dorsal. E uma delas é exatamente o santuário. Na verdade, a igreja adventista do sétimo dia, ela vem em função disso. Foi por volta do ano de 1812, 1813, que um homem chamado William Miller, que nós conhecemos como Guilherme, ele começou a estudar as profecias de Daniel,
E quando ele chegou no capítulo 8 daquele livro, e que ele leu o versículo 14, que a gente conhece tão bem, lá diz o quê? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller, naquela ocasião, ele se perguntava, mas que purificação é essa? A primeira coisa que Miller entendeu e buscou entender e, digamos assim, traduziu para si, é que o santuário a ser purificado ali era a terra. E como que ele seria purificado? Ele entendia que essa purificação seria com a volta de Jesus. Então o que ele fez? Ele tinha uma velha concordância de Kruder, ele então começou a pesquisar o significado de tarde e manhã. Ele foi levado para Gênesis. Ali no capítulo 1 de Gênesis, cada dia que Deus terminava a sua obra criadora, ele dizia o quê? E houve tarde e manhã o primeiro dia. E houve tarde e manhã o segundo dia. Então Miller entendeu que uma tarde e uma manhã era o quê? Era um dia. Com isso ele volta para o texto. E ao invés de agora ler até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele lê até 2.300 dias e o santuário será purificado. Só que ele percebe que fazendo a contagem com dias, a conta não fechava. E então ele aplica o princípio dia-ano, né, que a gente estudou recentemente na lição da escola sabatina, com base na experiência dos espias e também no livro de Ezequiel. Com o princípio dia-ano, a leitura de Daniel 8,14 muda, porque agora ele lê assim, até 2.300 anos e o santuário será purificado, ok? E quando ele vai para o capítulo 9 de Daniel, ele descobre o início dessa profecia, o ponto de partida dessa profecia, que era exatamente o início da profecia das 70 semanas. E ele entende então que foi desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém é que ele deveria contar as 2.300 tardes e manhãs. Ele entende pelo livro de Esdras e Neemias que esse ano é o ano 457 a.C. E então, fazendo a conta, ele chega exatamente a 1844. E então a igreja, o movimento milerita, anuncia esta mensagem. Que mensagem? Jesus volta em 1844. Por meio de um milerita do movimento chamado Samuel Snow, eles chegam à conclusão com respeito ao dia. Ele fez um cálculo lá com base no calendário dos judeus caraítas e ele então crava o dia. Que dia? 22 de outubro de 1844. Você que conhece a igreja, conhece um pouco da história, sabe quão significativa é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia essa data, 22 de outubro de 1844. E todos nós sabemos o que aconteceu. Naquele dia, muitos estavam com uma ardente expectativa de ver Jesus voltar, mas eles foram profundamente decepcionados. E foi exatamente no dia seguinte que alguns se reuniram com o objetivo de reestudar essa profecia, entenderem exatamente aonde que eles haviam falhado, que por meio de Irã Edson, e Edson diz que ele estava no meio de um milharal. Não sei se você está acompanhando as meditações de pôr do sol, mas a última falou sobre esse episódio. Edson, no meio de um milharal, ele disse que olha para o céu e ele é como se tivesse visto Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Por que que essa expressão passar do santo para o santíssimo era importante? Veja bem, o serviço diário, ele acontecia sempre no lugar santo. Porém, o santíssimo só era usado uma vez no ano. Somente o sumo sacerdote poderia fazer ali o uso daquele ambiente e ministrar naquele compartimento. E que dia era esse? O dia 10 do 7º mês, que era exatamente o dia da purificação do santuário. Era o dia do Yom Kippur. E esse dia para o judeu era um dia assim muito, mas muito importante. Por que que era importante? Porque para eles é como se fosse um dia de juízo. E tem uma expressão que eu retirei da enciclopédia judaica, e olha como que eles entendiam essa questão do dia, desse dia. Eles falam assim, Enciclopédia Judaica, volume 2, página 281. Diz, olha, os primeiros 10 dias de Tishri se tornaram os 10 dias de arrependimento do ano.
destinados a operar uma perfeita mudança no coração. E o que mais? Diz que fazer Israel como criaturas nascidas de novo, atingindo a culminância no dia da expiação, quando o maior dom religioso, a perdoadora misericórdia de Deus, devia ser oferecida ao homem. Então, para o judeu, disparado, o dia mais importante do ano era exatamente o dia 10 do 7º mês. Para você ter uma ideia da sacracidade desse dia, no primeiro dia de Tishri, havia a chamada Festa das Trombetas. E para que propósito havia essa Festa das Trombetas? Simplesmente algumas pessoas tomavam esses instrumentos de sopro e emitiam um determinado som. Todas as pessoas que ouviam aquele som já sabiam. Hoje é dia 1º, daqui 9 dias é dia da expiação. E eles aguardavam com muita expectativa esse dia, porque era um dia de juízo. E, naturalmente, uma pergunta que eu me fiz muito quando eu estudei santuário era: por que será que, quando eu apresentava a minha oferta diante do altar, que Deus me perdoava, que eu voltava para casa, por que eu tinha que voltar de novo? Por que eu tinha que voltar no dia 10 do 7º mês? E essa semana, fazendo uma pesquisa no livro do Ritual do Santuário, de Andriessen, ele diz que havia essa necessidade porque algumas pessoas, às vezes, elas se arrependiam de ter se arrependido. Você entendeu? É como se, naquele momento, a pessoa se arrependeu do seu pecado, apresentou a sua oferta, mas que depois ele mudou de ideia. Então, o dia 10 do 7º mês era um dia de confirmação. E para você ter uma ideia de como esse dia era importante, o sumo sacerdote, ele se mudava de Jerusalém para o templo mais ou menos uns 3 dias antes. Ele já morava dentro do templo, num compartimento ali ao lado. Na última noite ele não dormia. Por que ele não dormia? Porque ele não podia se contaminar. Nós homens sabemos que nós temos uma emissão involuntária de sêmen, é o que a gente chama de poluição noturna, né? Se algo assim acontecesse com ele na véspera do dia da expiação, ele estava, digamos assim, inapto para exercer aquela função. Ele, para entrar naquele compartimento, a tradição diz que ele tinha sinos amarrados, campainhas, né, amarradas na sua roupa, e havia uma corda também amarrada no seu pé, porque se caso ele caísse lá, se Deus o ferisse ali, as pessoas puxavam ele, mas eles não podiam entrar diante da presença do Senhor. E o tilintar das campainhas era uma prova para o povo que estava lá fora que ele ainda estava vivo. Então, tudo isso acontecia no dia 10 do 7º mês. Quando o sumo sacerdote ele terminava essa obra de expiação, o que acontecia? Ele saía no pátio e o povo que estava ali em oração era abençoado e voltava para casa. E eu quero dar um pouco de ênfase na questão da atitude das pessoas no pátio. Se você ler Levítico 23, você vai ver ali a descrição certinha do dia da expiação. E sabe qual que era a ordem que Deus dava nesse dia para as pessoas que se apresentassem no dia da expiação? Dizia o seguinte: a alma que nesse dia não se afligir, ela seria extirpada do meio do povo. Então a ordem ali era um exame de consciência. Eu li algumas orações que os judeus faziam nesse dia, e orações do tipo assim: ó Senhor, silencia o acusador, ó Senhor, faz justiça ao seu povo. Então a atitude do povo naquele momento era uma atitude de oração, era uma atitude de introspecção, de investigação de alma, saber se realmente o coração deles estava ali ou não estava. E então, naquela aflição, chega o sumo sacerdote, após o término da cerimônia, e abençoa o povo. E as pessoas vão para suas casas felizes. Felizes por quê? Felizes porque foram aprovados no dia do juízo. Agora, o que o autor de Hebreus está querendo dizer para a gente? Olha que coisa interessante. Versículo 23 fala assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles o quê? Superiores.
Porque Cristo, diz o verso 24, não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eu te pergunto, você entendeu? Você entendeu o que você acabou de ler? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui? É que esse mesmo serviço que era feito aqui na terra, ele também é feito aonde? Lá no céu. E aí você me pergunta, uai pastor, mas e no céu tem santuário? Quando você vai lá em Êxodo 25, que Moisés recebe as orientações de Deus para a construção do tabernáculo, você se lembra o que diz ali? Deus fala assim para Moisés, Moisés, faça este santuário, esse tabernáculo, de acordo com a cópia que eu vou te mostrar. Então nós cremos sim que tem um santuário no céu. Quando você vai para o capítulo 11 do livro de Apocalipse, João diz, eu vi a arca da aliança. Quando você vai para os primeiros capítulos de Apocalipse, você vê Jesus Cristo andando como sumo sacerdote entre os candeeiros, que era parte da mobília do lugar santo. Então há sim um santuário no céu. E uma coisa que você precisa entender é que também no céu há uma necessidade de uma purificação do santuário. E aí, entendeu? Está confuso? Deixa eu tentar explicar para você. Deixa eu explicar para você. Se você hoje entrasse no santuário terrestre, deixa eu te perguntar, o que você veria ali no lugar santo que te daria uma evidência clara de que pessoas haviam pecado? Você sabe o quê? Você veria sangue. Você veria sangue nas pontas do altar e você veria sangue aonde? Nas cortinas. Ali era uma marca visível de que alguém havia pecado. Mas se você entrar hoje no santuário celestial, eu te pergunto, por que o santuário celestial ele precisa de uma purificação? Hebreus 7:25 diz que Jesus Cristo ele é o nosso sumo sacerdote e ele intercede por nós. Então, cada vez que você ora, cada vez que você se dirige ao Pai, sempre que a gente faz isso, a gente faz em nome de quem? Naturalmente em nome de Jesus. Então, quando você pede perdão a Deus por algo e o faz em nome de Jesus, ele apresenta ao Pai o seu sacrifício e diz assim, Pai, eu morri por ele também. As minhas mãos e os meus pés foram feridos por causa dele. E então, o que é que Deus faz? Deus perdoa você por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, Jesus é como se fosse aquele que, digamos assim, nos purificasse diante do Pai por meio do sacrifício que ele fez em nosso favor. Só que mais que isso, queridos. A Bíblia, ela fala de alguns livros. Eu não sei se você já teve a curiosidade. O principal desses livros é que livro? O livro da vida. Todos aqueles que em algum momento confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o seu nome vai para esse livro. João no Apocalipse disse que aqueles que não têm o nome no livro da vida, esses não se salvarão. Ok? Só que a Bíblia também fala de registros. Que os registros, os livros de registros são os lugares onde são apontadas as nossas falhas, os nossos pecados. Assim como também a Bíblia fala que há um livro de memórias, há um memorial diante de Deus. E Malaquias fala sobre isso. Neemias também, ele ora a Deus e diz, Senhor, que o Senhor não apague as beneficências que eu fiz à tua casa. Então, nós cremos que no céu há pelo menos 3 tipos de livros. O livro da vida, que é para aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Também um livro de registro, onde estão apontados os nossos pecados. E também um livro das memórias, onde o Senhor registra as nossas boas obras. Quando você vai para o livro de Daniel, e eu convido você a olhar o capítulo 7 e os versos 9 e 10, você vê uma cena de juízo. E eu queria que você acompanhasse comigo Daniel 7, versos 9 e 10, quando Daniel diz assim, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Agora, olha o verso 10, que interessante.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Os livros. E que livros são estes? Naturalmente os livros de registros. Ou seja, o julgamento celestial que é feito, ele é feito com base no que está nos livros. E agora eu quero voltar à história dos nossos pioneiros. Quando Irã Edson, no dia 23 de outubro de 1844, teve esse, digamos assim, insight. Segundo ele viu, a gente não tem certeza se ele viu, se foi um insight que ele teve, de Jesus passando do santo para o santíssimo. Ali a interpretação dos nossos pioneiros foi que, ao invés de Jesus voltar à terra no dia 22 de outubro de 1844, ele estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Lembrando que o lugar santo é um lugar de intercessão, onde o sacerdote fazia intercessão pelo penitente. O lugar santíssimo é um lugar de quê? O que representava para o judeu a entrada do sumo sacerdote no santíssimo? É que ele entrava para uma obra de julgamento. Então nós, como adventistas do sétimo dia, com base bíblica, é bom que se reitere, nós cremos que a partir dessa data, outubro de 1844, o nosso sumo sacerdote celestial, o Senhor Jesus Cristo, ele começou no céu também uma obra de julgamento. E ele está levando a efeito essa obra. E a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão juízo. Eu sei que quando o assunto é juízo, quando o assunto é julgamento, a gente treme, né, nas bases. Quem é que gostaria de estar num tribunal onde o veredicto poderia ser culpado ou absolvido? Mas deixa eu te dar alguns detalhes sobre esse juízo com base na Bíblia. Primeiro, esse juízo, ele começou pelos mortos. Então Jesus Cristo está julgando todos aqueles que um dia viveram, um dia o confessaram e eles estão sendo julgados com base nesse livro. Eu não sei se você já presenciou pessoas assim preocupadas, e algumas já me perguntaram do tipo: pastor, mas corre o risco de eu estar aqui vivendo, estou aqui vivo e eu já fui julgado, e pode ser que eu já tenha sido condenado e eu não sei. Se você ler o livro O Sacerdócio do Nosso Senhor Jesus Cristo, de Frank Holbrook, ele tem uma nota que é bem interessante. Ele diz que Deus nunca julga algo antes de terminar. Então, a palavra desse teólogo adventista é de que todos nós seremos julgados ou quando Jesus Cristo voltar ou quando a gente dormir no Senhor. Essa é a segurança que nós temos. Então nós cremos que hoje o Senhor Jesus Cristo faz essa obra no lugar santíssimo, embora ele ainda interceda pelo seu povo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato interessante. Dois fatos interessantes acerca dessa questão do juízo. Aqui na terra, quando o sumo sacerdote, ele terminava a sua obra de juízo no lugar santíssimo, ele cumpria uma tarefa. Ele terminava, e o que ele fazia? Ele saía do santíssimo, passava as cortinas do santo, e então agora ele caminhava rumo ao pátio. Ele abria a última cortina e o povo estava lá aguardando ele. Era como se o povo perguntasse assim: tá, e daí? O que é que deu? Ele então levantava sua mão e abençoava o povo, e o povo ia feliz para a sua casa. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, filhos, vocês foram aprovados. Vocês passaram no teste. Hoje, o nosso sumo sacerdote celestial, ele se encontra no céu e ele faz essa mesma obra, o que a gente chama de um juízo investigativo, um juízo pré-advento. E chegará um momento, diz a serva do Senhor, que ele vai dar um tapa no incensário e ele vai dizer o quê? Está feito. Terminei. E da mesma forma que o sumo sacerdote, quando terminava, ele saía para abençoar o povo, o Senhor Jesus também vai sair das cortes celestiais para abençoar o seu povo. Você quer dizer amém? Amém por isso. Agora, fica muito claro a evidência de que nós temos um santuário no céu.
Fica claro que lá existe um lugar santo, que há um lugar santíssimo. Mas a pergunta é, o santuário celestial tem pátio? Onde é o pátio do santuário celestial? Nós cremos que esse pátio é a terra. E que na hora que Jesus terminar a sua obra, ele vai vir para o pátio. Para fazer o quê? Para buscar o seu povo. Queridos, quando ele terminar a sua obra de juízo, se cumprirá Apocalipse 22, quando ele diz: quem for justo, justifique-se ainda. Quem tiver santo, santifique-se ainda. Mas aquele que estiver impuro, continue na prática da impureza. Quem estiver imundo, continue na sua imundície. E aí é o que nós conhecemos como o fechamento da porta da graça. Porque o Espírito Santo de Deus terá se retirado da terra e ninguém mais poderá se converter. Eu quero terminar essa mensagem de hoje com a seguinte reflexão. Enquanto o sumo sacerdote, ele estava no Santíssimo, fazendo essa obra tão importante para a salvação daquele povo, eu quero lhe perguntar, você se lembra qual que era a atitude do povo que estava no pátio? O que é que eles faziam? A Bíblia diz que naquele dia, a alma que não se afligisse seria eliminada do meio do povo. Você não deve entender esse afligir-se como algo que você se faz mal, não. Mas aquela era uma hora que as pessoas estavam pensando na sua vida. Era uma hora em que as pessoas deixavam o trabalho, deixavam suas famílias, e a única coisa que importava era como eu estou com Deus. Eu quero te fazer pensar. Se Cristo hoje está no Santíssimo, e se você está no pátio, eu te pergunto, como está o seu coração? E mais que isso, qual tem sido a sua atitude? Eu estou falando com alguém que ora? Eu estou falando com alguém que estuda a palavra de Deus? Eu estou falando com alguém que evangeliza? Eu estou falando com alguém que cuida do seu corpo? Eu estou falando com alguém que pode vir à igreja e está vindo na casa do Senhor? Sabe, queridos, o apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, que se nós cremos que realmente Jesus vai voltar, nós devemos ser tais que vivem em santo procedimento e piedade. Esta é a mensagem. Santo procedimento e piedade. Porque Jesus Cristo vai voltar. E eu espero que quando Ele voltar, todos nós estejamos felizes ao encontrá-lo, com as nossas vidas preparadas, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, prontos para sermos trasladados, para sermos santificados, para sermos glorificados sem sermos consumidos. Porque eu queria que você entendesse mais um detalhe dessa mensagem. Quando Jesus voltar, Ele virá com glória e majestade. E essa glória vai fazer com você uma de duas coisas. Ou você será exterminado, porque você não vai ver a glória de Deus, não vai aguentar ver a glória de Deus, ou você vai ser iluminado, glorificado. Amém? Eu quero ver as mãos levantadas daqueles que desejam ser glorificados naquele dia. Aqueles que naquele dia estarão em pé, com seus olhos abertos e braços levantados, dizendo: esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Eu quero orar por você agora, por favor, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque o santuário foi uma forma clara, didática, de o Senhor nos ensinar de que a salvação só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se fez homem, habitou no meio de nós e deu a sua vida naquela cruz para nos salvar. Nós queremos, Pai, te dizer nesta noite que não foi em vão o teu sacrifício, porque nós estamos aqui. E se ao morrer na cruz a tua disposição para isso era nos salvar, nós queremos te dizer em alto e bom tom: nós queremos ser salvos. Ó Deus, muito obrigado porque nós não precisamos ter medo do juízo,
porque a Tua palavra é muito clara de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós queremos estar em Ti, Pai, na certeza de que quando vieres, nós estaremos entre aqueles que serão trasladados sem ser consumidos. Nós oramos por isso e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.